Minha mãe acha que tem direito a uma das minhas propriedades. Não vejo a minha mãe desde os 16 anos e estávamos no tribunal. Há 19 anos não tenho contato com ela. Ela contratou um detetive particular para me encontrar e eu ainda me recuso a falar com ela. Até pedi ao meu advogado que lhe enviasse uma carta formal de não contato e a ameacei com uma ordem de restrição. Ela me enviou este e-mail por meio do meu e-mail de trabalho. Eu cortei, mas basicamente dizia: para meu nome, esta é a sua mãe. Achei que você já teria amadurecido e veio pedir desculpas a mim e ao seu pai pelo que você nos fez passar. Por sua causa, seu pai perdeu a carreira de professor e tivemos que vender nossa casa. No entanto, tenho conhecimento de que você possui algumas propriedades em minha área, portanto, é correto se você nos der uma delas como um pedido de desculpas. Uma das minhas propriedades mais caras. Seria uma boa opção para nós. Assim que você entregar as chaves da propriedade, podemos finalmente começar a nos curar e superar esse mal-entendido que você explodiu fora de proporção. Espero que você tome a decisão certa. Nome dela. Eu simplesmente não consigo parar de rir disso. Como não? Vadia, não estou te dando nada. Esta é apenas mais uma evidência para me ajudar a obter uma ordem de restrição contra ela. Meus pais jogaram dinheiro falso em mim quando expus o roubo descarado para o resto da família. Isso aconteceu em 2015. Eu tinha 18 anos e estava prestes a morar sozinha. Antes disso, eu tinha uma conta poupança que meus pais me ajudaram a criar, e eu vinha investindo dinheiro nisso de todas as maneiras que podia há 3 anos. Dinheiro de aniversário, biscates, trabalho de meio período depois da escola lavando pratos, todas essas coisas. E consegui colocar alguns milhares de reais nisso. Eu realmente estava querendo me mudar porque tenho 2 irmãos mais novos que absolutamente me deixam louca. Meus pais adoravam me colocar como babá quando eu não estava trabalhando. É por isso que usei a desculpa de trabalhar o máximo que pude. Quando chegou a hora de me mudar, meus pais disseram que queriam que eu ficasse porque precisavam da minha ajuda e estavam querendo que eu começasse a pagar aluguel para ajudar nas contas. Mas eu defendi que queria viver sozinha. Eu já tinha pago o depósito e o primeiro mês de aluguel de meu apartamento sem avisar. E a essa altura eu tinha um emprego local em tempo integral. Então, eu estava pronta para me mudar depois de mais de um mês. Então, quando eles descobriram isso, eles enlouqueceram e me disseram para sair naquele dia se eu quisesse tanto ficar sozinha. Arrumei o que pude e fui para a casa dos meus tios. Foi um trajeto de 6 km com uma bicicleta a qual eu tinha um pequeno trailer preso. Quando contei a minha tia e meu tio o que aconteceu, eles ficaram muito zangados e me acolheram imediatamente. Alguns dias depois, fui sacar todo o dinheiro da minha conta e vi que estava vazia. Meus pais vieram no dia anterior e limparam tudo. Tudo o que o banco podia fazer era me dar um extrato de saldo dizendo isso. Como meus pais eram consignatários da conta, isso significava que eles também tinham acesso ao dinheiro. Fiquei brava e imediatamente contei a minha tia e ao meu tio assim que pude. Eles estavam muito zangados também. Então minha tia teve uma ideia e começou a ligar para outras pessoas da família para contar o que os meus pais haviam feito. Não demorou muito para que a merda batesse no ventilador. Minhas outras tias e tios, primos e avós ficaram furiosos por meus pais pegarem. Não sei que tipo de desculpas meus pais deram a eles, mas não funcionou. A próxima vez que vi meus pais, eles apareceram na casa dos meus tios para gritar comigo. Quando eles me viram, minha mãe jogou algum dinheiro em mim e me chamou de pirralha ingrata por contar a todos. Minha tia, então, disse que foi ela quem contou para todo mundo, não eu. Eu olhei para o dinheiro que eles jogaram e era apenas algum dinheiro de brincadeira que meus irmãos mais novos tinham. Perguntei onde estava o dinheiro real e meus pais disseram que já o usaram para pagar um cartão de crédito. Eu disse que queria o dinheiro que eles roubaram de volta, mas eles se recusaram e disseram que era direito deles pegar, já que abriram a conta para mim e eu ainda tenho emprego. Minhas despesas no momento estavam em dia, porque meu último pagamento foi depositado em uma nova conta e consegui economizar até o apartamento ficar pronto. Mas meus pais encheram o saco da minha tia e do meu tio até eles irem embora. Minha prima também costumava ser babá para meus pais quando eu estava ocupada, e ela não apenas se recusou a fazê-lo novamente depois do que fizeram, mas também me disse que avisou outras babás adolescentes nas redes sociais para evitar meus pais, porque eles eram ladrões. Na época em que eu morava em meu apartamento, meus pais finalmente não aguentaram mais a pressão social e marcaram uma conversa comigo. Eles disseram que não poderiam me pagar de uma vez e queriam negociar para pagar aos poucos o que eles tinham me roubado. Eu tinha o número exato da quantia que eles roubaram e disse que queria tudo de volta.
Na verdade, eles tentaram reduzir a metade do total, mas eu me recusei a aceitar qualquer coisa exceto o valor total. Eles concordaram relutantemente e me deram R$1.000 por mês em dinheiro por 2 anos antes de tudo ser pago de volta. Agora, quase nunca vejo meus pais, muito menos falo com eles, e eles claramente ainda me culpam pelo que aconteceu também, porque nunca recuperaram a reputação deles com o resto da família. Mas eu não me importo, eram ladrões que tiveram o que mereciam. Meus pais cancelaram minha festa de 14 anos por causa do meu mimado irmão mais novo e só voltaram atrás depois que eu contei para a escola toda. Sou um homem de 20 anos e isso aconteceu quando eu tinha 14. Tenho um irmão que é cerca de 6 anos mais novo que eu e ele foi muito mimado por meus pais, por ter sido diagnosticado com autismo de alto rendimento quando tinha apenas 4 anos. Mas, fora isso, ele parece muito normal, apenas incrivelmente mimado. E ele usou muito isso para conseguir o que queria, quase o tempo todo. Tudo o que eu tinha, ele tinha que ter também. Isso significava que tínhamos 2 de quase tudo. E qualquer coisa que ele tivesse que eu não tivesse, ele esfregaria na minha cara de qualquer maneira que pudesse. Quando eu tinha 11 anos, implorei aos meus pais por um Nintendo 3DS, no meu aniversário de 12 anos. Ganhei um, mas me disseram para emprestá-lo ao meu irmão sempre que ele quisesse, ou eles tirariam de mim. Quando minha tia descobriu, depois de ver meus pais tirarem meu 3DS à força de minhas mãos para dar a meu irmão em uma das suas visitas, ela falou que era um absurdo isso. Eles devolveram meu 3DS imediatamente e me culparam pela situação depois que minha tia foi embora. Mas eles não me obrigaram a dar de novo ao meu irmão. Em vez disso, meus pais saíram alguns dias depois e compraram outro 3DS como presente surpresa para meu irmão. Em vários aniversários meus e de outras pessoas, meu irmão fez um grande alvoroço porque a festa não era só dele, chegando ao ponto de afirmar abertamente que ele estava chateado porque não estava recebendo nenhum presente ou soprando as velas do bolo. Meus pais aprenderam de maneira mais difícil que não poderiam fazer o que quisessem para que meu irmão nessas festas, e aí foram realmente expulsos de uma por tentar. E por causa disso, outras crianças em sua escola pararam de convidá-lo para festas de aniversário. Para mim, meus aniversários eram alguns dos únicos dias que eu tinha para mim, porque, caso contrário, meus pais forçavam minha vida a girar em torno de meu irmão mais novo. E no ano anterior a essa história, meus pais acabaram dando mais atenção a ele durante todo o meu aniversário de 13 anos, e até me perguntaram se eu deixaria meu irmão soprar minhas velas de aniversário, porque ele estava chateado e fazendo beicinho. Recusei, porque queria apagar minhas próprias velas. Eles me chamaram de pirralho e mimado no início, até que minha tia interveio e os repreendeu por agirem assim comigo. E afirmou o quanto ela percebeu como meu irmão consegue quase tudo entre nós dois só porque ele é autista. Meus pais não tiveram apoio de ninguém além do meu irmão, que ainda chorava porque não conseguia apagar minhas velas. E porque não conseguiu o que queria, ele tentou cuspir no meu bolo. Mas minha incrível tia, felizmente, o bloqueou antes que ele tivesse a chance, então o repreendi até que ele correu para minha mãe em lágrimas. Meus pais levaram esporros dos outros adultos lá, e então prometeu nunca mais me pedir para deixar meu irmão soprar minhas velas novamente. No ano seguinte, algumas semanas antes do meu aniversário, meus pais sentaram comigo e disseram que ainda iam me dar alguns presentes e um pequeno bolo, mas minha festa de aniversário foi cancelada para evitar que meu irmão tivesse outro colapso. Eu disse a eles que não podia acreditar que eles estavam fazendo isso comigo, e eles simplesmente se deram os ombros sem se importar. Então, na escola, na semana seguinte, contei a meus amigos, meus professores e até meu conselheiro escolar. Todos ficaram horrorizados com a falta de consideração ou empatia de meus pais. O vice-diretor até descobriu e me consolou, e tudo isso chegou aos meus pais pelas redes sociais. Meus pais acabaram me colocando de castigo por contar a tantas pessoas, mas isso não me impediu de continuar contando a todos na escola que eu estava de castigo apenas por estar chateada porque meu aniversário foi cancelado sem um bom motivo. Acho que isso tornou tudo muito pior, porque vários amigos dos meus pais, juntando com pais de outras crianças da minha escola, ligaram para eles ou enviaram mensagens no Facebook basicamente dizendo: "O que diabos há de errado com vocês?" E de repente eu estava sem chão. Também não recebi um pedido de desculpas. Meu pai simplesmente entrou no meu quarto com os braços cruzados, disse que meu castigo havia acabado cedo e saiu. Era isso. Eu pensei que minha festa ainda estava cancelada, porque ninguém disse nada sobre isso, e meu irmão achou hilário e esfregou na minha cara que eu não ia comemorar. Mas no final das 2 semanas, meus pais fizeram uma festa surpresa para mim no meu restaurante favorito. E então começaram a alegrar
que essa era a intenção deles o tempo todo. Eu sabia que não, pelo que eu tinha visto. Todos estavam incrivelmente infelizes com eles pelo que fizeram. E isso ficou claro com qualquer interação que os membros da família tiveram com meus pais. Então eles acabaram fazendo a festa surpresa para tentar salvar o pouco que restava de suas reputações. Mas tenho certeza que eles tiveram que pagar caro naquele dia. Jantei com todos os meus amigos no meu restaurante favorito, que tinha um pequeno fliperama, e ainda me deram um jogo de PS4 que eu queria muito na época. Meu irmão, claro, fez grande birra, porque eu ganhei aquela festa surpresa. Mas com tantos amigos meus e pais de amigos lá, minha mãe e meu pai finalmente colocaram os pés no chão e fizeram meu irmão parar de sua birra quando ele queria empurrar meu bolo para fora da mesa. Meu irmão acabou ficando de castigo pela primeira vez e minha mãe teve que ficar com ele para garantir que ele não fizesse nenhuma loucura. E ele tentou várias vezes correr para o bolo ou para a pilha de presentes. Vai saber o que ele teria feito se não fosse pelo fato de pelo menos um adulto estar sempre de guarda. Até meu pai ficou de guarda para mantê-lo longe. Minha mãe acabou saindo da festa e levou meu irmãozinho ao McDonald's próximo para que ele pudesse se divertir em sua área de recreação. Eu ouvi mais tarde que ela passou pelo menos uma hora tentando fazer com que ele saísse da estrutura do tubo do playground. E ele só fez isso porque tinha que usar o banheiro, então tentou se esconder de volta. Meus pais nunca mais tentaram cancelar meu aniversário enquanto eu morava com eles, embora eles nunca mais tenham se esforçado tanto ou gastado tanto. Nos 4 anos restantes que fiquei sob o teto deles, minhas festas de aniversário consistiam em uma pizzaria local, um bolo sem nem mesmo meu nome escrito e nunca mais nada tão caro quanto um jogo novo. Não quero parecer mimado, mas fiquei um pouco desapontado por nunca mais ser um bolo com meu nome. Minha tia chamava meus pais sobre isso todos os anos, e todos os anos eles alegavam que se esqueceram de decorar o bolo. Tenho certeza de que o motivo pelo qual meu nome nunca mais foi escrito em outro bolo foi porque meu irmão sempre se recusou a comer pedaços de bolo com o meu nome ou de outra pessoa escrito em qualquer festa. E eles não podiam colocar o nome dele em nenhum dos meus bolos, ou ficaria feio para eles. Mas o fato de eu ainda ter um dia que era apenas sobre mim e não sobre meu irmão ainda era fantástico, especialmente porque quase todo o resto girava em torno dele. Durante cada uma das minhas festas de aniversário restantes, enquanto eu ainda morava em casa, meu irmão fez birra e minha mãe o levou a outro lugar para acalmá-lo. Eu ainda era obrigado a compartilhar meu PS4 com meu irmão, mas ainda era meu. E levei comigo quando me mudei aos 18 anos. O irmãozinho não gostou disso e teve um ataque enorme até que meus pais saíram e compraram outro PS4 para ele. Quando me mudei, eles finalmente tiveram que lidar com a forma como criaram meu irmão, tão mimado porque eu não estava mais lá para ajudá-los. Em seu recente aniversário de 14 anos, ele enlouqueceu com nossos pais por não terem comprado um PS5 para ele. Ele agora está de castigo por não sei quanto tempo depois de gastar centenas ou talvez até milhares de reais em coisas que quebrou depois de uma birra. Ele pegou uma cadeira e começou a destruir tudo o que tivesse à sua frente com ela. E meus pais pareciam mentalmente esgotados quando os vi pela última vez. Minha tia disse que eles contaram a ela que gostariam de poder enviar meu irmão para o exército ou para um internato no futuro, por não conseguir mais lidar com o monstro que criaram. Mas não há como eles pagarem isso. Eu estaria mentindo se dissesse que não achei ironicamente engraçado. A vizinha Karen quer os filhos dela no meu jardim. Estou tão feliz por ter encontrado este subreddit porque tenho uma vizinha Karen maluca e com problema de limites. Eu sou uma mulher e tenho 29 anos e não tenho filhos, mas tenho minha irmã mais nova de 16 anos morando comigo por cerca de 10 anos e ainda temos um trampolim em nosso quintal de quando ela era mais nova. Meu vizinho da esquerda tem 4 filhos e se mudou há um ano. 2 semanas atrás, o clima começou a ficar muito bom. Então, as crianças têm brincado constantemente aqui no meu quintal, o que não é um problema. Um dia eles perguntaram se eu poderia deixar as crianças usarem o trampolim. Eu disse que claro que sim, mas só um pouco porque eu tinha alguns amigos vindo para tomar uns drinks. Chegam às 19 e peço para as crianças do vizinho irem para casa porque meus 5 amigos apareceram e íamos beber. Eles reclamaram e saem do jardim chateados. Mas ei, isso não é problema meu, porque eles já estavam brincando há mais de 3 horas. A mãe deles coloca a cabeça para fora da janela do quarto e pergunta se eles podem ficar no meu jardim por mais tempo. Eu disse que não. Ela fica irritada, mas desiste. Na semana passada, voltei para casa depois de algumas compras e, para minha surpresa, encontrei todas as 4 crianças no meu jardim, além de seu primo mais novo. Pedi para eles saírem, disse que não podiam simplesmente entrar no meu jardim sem mim lá.
Eles se recusaram a sair, então eu gritei com a mãe deles e digo a ela para levá-los para fora do jardim. Ela diz: deixe eles brincarem um pouco, você nem usa. Ok, mas ainda assim é meu jardim. Eventualmente, nós começamos uma discussão e eles foram embora. Ela fica chateada e gritando, dizendo que eu estou sendo uma Karen e eu deveria deixá-los brincar. Eu digo a ela que eles não poderiam mais brincar lá, porque isso me desrespeitou. E então, no dia seguinte, acontece a mesma coisa. Os 4 filhos dela, mais o primo, esperando eu sair de casa para ir brincar no meu pátio. No dia seguinte, às 9 da manhã, a vizinha tirou os filhos de dentro de casa, disse para saírem para brincar, e eles vêm direto para meu jardim. Fui até a janela e pedi para eles irem embora. Quando desço as escadas para entrar no jardim, vi que a mãe deles estava tentando escalar a cerca entre nossos jardins, gritando comigo dizendo que eu costumava deixar eles usarem e que vai chamar a polícia. Disse para ela fazer isso, que eu teria prazer em mostrar as imagens das câmeras para os policiais. Então, para encurtar a história, a mãe Karen manda seus filhos para o meu jardim repetidamente, mesmo depois de ser instruída a não fazer isso. Ela chamou a polícia para me acusar de assédio e em bater em seus filhos, e acaba fazendo com que o seu próprio marido seja preso por invasão de domicílio. Chupa, Karen. Edith. Algumas pessoas perguntam se eu posso vender o trampolim para o vizinho. Ela tem um jardim em V e é a menor da rua. O trampolim é grande e não caberia. Também dei ela um monte de coisas antigas da minha irmã quando ela se mudou, mas mal interagimos com ela desde então. Edith 2. Decidi que não valia a pena continuar essa briga. Peguei uma faca e cortei a parte em que você pula. O meu irmão veio na terça-feira para me ajudar a desmontá-lo e vamos levá-lo ao centro de reciclagem local. Mãe Karen chama a polícia depois que bati no filho dela porque ele bateu no meu irmão autista. Ok, então, basicamente eu sou um homem de 16 anos e levei meu irmão de 10 anos para passar o dia comigo. Tudo estava indo bem, até que decidimos ir comprar um refrigerante. O autismo do meu irmão é um pouco severo e ele acaba gritando aleatoriamente às vezes. Então, enquanto esperávamos na fila, ele fez exatamente isso e assustou um garoto na nossa frente que estava com sua mãe. Isso fez derrubar o seu refri. Tentei me desculpar em nome do meu irmão, expliquei que ele é autista e até me ofereci para pagar por outro refri para o menino. A mãe, porém, começou a atacar e disse algumas coisas pesadas como: eu não quero seu dinheiro, você deveria usar para a terapia de seu irmão doente. E ele merece estar em um hospital psiquiátrico. Tudo porque seu filho, que deveria ter uns 14 ou 15 anos, se assustou. Estávamos saindo da loja quando esse cara dá um soco no peito do meu irmão. Eu jurei que ele estava prestes a dar outro soco, mas antes disso eu agarrei ele e joguei ele em uma das mesas. Então, a mãe dele começou a gritar mais alto que uma sirene da Segunda Guerra Mundial e disse às pessoas ao redor que acabei de agredir o filho dela, que tinha problemas de raiva e não sei mais o que. Quando eu vi chamando a polícia, apenas ri e fui ver se meu irmão estava bem, porque estava chorando e gritando de dor, já que ninguém nunca bateu nele com tanta força antes. Eu não estava preocupado porque o lugar tinha câmeras e testemunhas que viram toda a situação. Um mês depois, ela agora enfrenta uma multa de R$2.000 para a segurança daquele garoto. Espero nunca mais vê-lo.